Feira Nova 98,5. Aqui o sucesso é você. Elisângela Rocha, a voz do sucesso em primeiro lugar no seu coração. Notícia, informação, músicas com Elisângela Rocha. Eu amo ficar por dentro de tudo. Elisângela Rocha. Horas e 51 minutos aqui no nosso programa Voz do Sucesso. E como havia prometido, nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a psicóloga aqui de nossa cidade, Cláudia Roberta, que vai vir pela primeira vez no nosso programa. A gente vai fazer um bate-papo, na verdade, e obter alguns conhecimentos na área do assunto depressão e solidão. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Elisângela, e uma boa tarde também para esse público aí, não é? Que eu sei que a audiência do seu programa é muito grande. Para todos que estão aí em casa, que estão curtindo o seu programa, né? E vamos agora nos deliciar nesse maravilhoso conhecimento, né? É verdade. Muitas pessoas, Cláudia, elas invertem, na verdade, o conceito de depressão. Acham que tristeza é depressão. Então, quero que você possa dizer agora para a gente, para os ouvintes, como se define depressão. Na realidade, a depressão é a tristeza profunda, né? Eu sempre costumo brincar o seguinte, eu digo que as emoções elas estão interligadas. Na realidade, uma coisa puxa a outra, né? E a solidão, ela é um transtorno emocional que vem associada dessa imensa tristeza, né? Essa falta de objetivos de vida, esse desânimo pela vida, de busca, né? Pelos objetivos de vida. Mas eu sempre costumo dizer, né, como já falei aqui em outros programas, quando estávamos comentando sobre ansiedade, em alguns momentos também sobre depressão, porque, na realidade, a depressão ela sempre vem associada de algo, né? Algo associa a essa depressão. Então, digamos assim, uma pessoa que está extremamente ansiosa, extremamente estressada, pessoas que chegam aos extremos das suas emoções, né? Então, há uma probabilidade dessa pessoa desencadear futuramente uma depressão, né? Porque a depressão é uma comorbidade, ou seja, ela associa-se a um transtorno de ansiedade. E quais são as características? Como é que eu posso perceber que eu estou deprimida? E como é que eu posso perceber que eu entrei na depressão? Aí também eu costumo brincar às vezes com algumas coisas, porque hoje em dia as pessoas costumam dizer assim, hoje eu estou deprê, né? É chique dizer que está deprê, né? É chique dizer que está estressado. Se eu pudesse, hoje ninguém falava comigo que eu já estou estressada, né? Eu já estou deprê. Mas que, na realidade, essas condições, elas são muito além, vai muito aquém de tudo isso, né? Do que se fala. Na realidade, a depressão, ela é algo que invade o indivíduo e ela afeta principalmente a sua autoestima. Né? O indivíduo ele sente-se afetado completamente, o indivíduo ele altamente depressivo, quando ele chega verdadeiramente ao estado de depressão, então ele passa pelo processo de ter a sua autoestima tocada profundamente, porque você sabe que o que nos conduz no dia a dia é a nossa autoestima, né? A nossa autoestima ela é a chave mestre para o nosso desenvolvimento, né? É aquela tendência ao crescimento que nós temos. O que é essa autoestima? Essa autoestima é eu estar bem, é eu me sentir bem, é eu querer o melhor para mim, o melhor para a minha vida, é eu buscar novos objetivos, buscar novos horizontes. Então, isso é autoestima. Então, se eu estou bem, a minha autoestima está bem. Mas a depressão, ela é um transtorno que afeta essa autoestima. E afeta de forma muito brusca, porque o indivíduo, ele perde o desejo de ir embora.
busca do seu sentido de vida. Ele perde o desejo pela vida. Por isso que em muitos momentos a gente costuma falar assim, né? Mas, poxa vida, aquele camarada tinha tudo na vida. Tinha dinheiro, tinha casa, tinha muitos bens, tinha tudo e suicidou-se, não é? As pessoas associam de forma errada o bem-estar, né? Acha que bem-estar é ter dinheiro, é ter bens, é ter muitos carros, é ter casas, é viver de viagens, viver... E o bem-estar, na realidade, não está associado a isso. O bem-estar verdadeiro é você estar bem consigo mesmo. Mesmo diante de qualquer situação da vida, você está bem com você. Então, nada vai te abalar. Você pode passar por um momento de angústia, mas uma angústia normal, natural, que muitas vezes você passa quando está com algum problema. Não é que ninguém é de ferro. Há dias em que você está passando por algum processo difícil, mas não é um processo depressivo. Mas não é um processo que não tenha solução. Então, existem essas pessoas que se entregam, infelizmente chegam ao processo do suicídio. Umas chegam ao processo do suicídio porque a depressão, quando ela é em estado grave, ela induz o indivíduo a um processo de suicídio. Então, na realidade, você não sabe o que se passava na mente daquele indivíduo, né? Você não sabe como era que ele estava no dia a dia. E a depressão, ela mexe com a tua autoestima. Ela tira todo aquele teu desejo de viver. Ela tira todo aquele teu desejo de ver um novo dia chegar. Então, as pessoas com depressão profunda, elas não buscam, a presença do outro incomoda, porque ela não se sente bem em ter que conversar, em ter que falar sobre a vida. A luz do dia incomoda, porque a luz do dia significa esperança, e ela prefere a escuridão, prefere se trancar dentro de um quarto, de preferência com as luzes todas apagadas, porque o interior dela está assim, o interior da pessoa está negro. A depressão conduz a esse interior negro. Então, ela se comporta da forma como está o interior, né? Mas, aí vem o processo do tratamento, que é um transtorno em que você não sai sozinho. Você precisa do tratamento. Ah, não, mas eu estou e me sobressaí. A tua era leve, né? Porque nós temos os graus da depressão. Por exemplo, você passa por um processo de luto, e você tem que vivenciar esse luto, é claro, né? Falece um ente querido da sua família ou algum amigo seu muito próximo, alguém por quem você expressava um grande afeto, então você sofre com essa perca, que é muito natural. Anormal é você não sofrer, né? Você perde um ente querido e, de repente, você não sente nada com a morte daquela pessoa. Então, isso é anormal. O normal é você chorar, o normal é você sentir saudades, o normal é você olhar o vazio daquela casa, daquele quarto, e aquela pessoa não está mais ali, e ali você chorar, ali você sentir aquela dor no peito, aquela angústia. Isso é normal. E você tem que vivenciar isso. Na hora de chorar, você tem que chorar. Na hora de sentir a solidão, você tem que se dar ao direito de sentir essa solidão. Mas isso vai passar, porque o processo de luto, ele é um período. Mas existem pessoas que são predispostas a uma depressão, e depois eu vou explicar direitinho essa questão da predisposição e não. Então, existem pessoas que são predispostas a uma depressão. Então, quando elas passam por um processo de perca, como um luto, às vezes a viagem de um familiar, o familiar viaja, vai para um outro estado, e só pelo fato da pessoa analisar e dizer, opa, eu só vou ver o meu filho, ou o parente, ou o meu marido, ou seja lá quem for, daqui a 2, 3 anos, entra em depressão. Então, essas pessoas que já têm predisposição, quando elas passam por esse caminho, elas não conseguem sair sozinhas, porque elas começam a sentir o vazio interior. Elas começam a ver o mundo escuro no seu interior, e elas começam a se deprimir. Aí começam a perder o sentido pela vida. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda profissional, elas precisam de um psiquiatra, elas precisam do acompanhamento do psicólogo. É porque, infelizmente, Elisângela, um tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico é uma resistência muito grande da população ainda hoje em dia. Associam ao fato de que psiquiatra e psicólogo é para loucos, né? Que não é. Não tem nada a ver uma coisa. Nós também auxiliamos essas pessoas, também. Mas existem os transtornos diários em que precisa do acompanhamento desses profissionais. E por que tem que ser eles? Porque são os profissionais que se preparam para estudar o comportamento humano. Então, coisa que um clínico não estuda, coisa que um pediatra não estuda, porque cada ciência tem a sua especialização. E a nossa é estudar o comportamento humano. Então, isso às vezes faz com que as pessoas não procurem
o tratamento com esse receio, mas que quando chega a um estado grave dessa depressão, só sai com o tratamento. Né? Aliás, não é questão de sair, é questão de se tratar com esses profissionais, porque na realidade a depressão, ela existe o tratamento, e é um tratamento eficaz, e que você sabe que tudo depende da pessoa, tudo depende do indivíduo. Cláudia, a depressão, ela pode ser hereditária? Sim. Era isso que você tocou num ponto positivo, quando eu falei das pessoas que são predispostas, porque justamente existem fatos, questões em que, quando você tem histórico familiar de depressão na família, então não quer dizer que necessariamente você seja um depressivo, mas quer dizer que poderá haver uma predisposição nos grupos da família a desencadear uma depressão. Então, isso a gente chama dessa predisposição genética. Isso também se compara também às outras doenças também. Sim, também as outras, Também as outras, com certeza. E quais são as doenças que a depressão pode levar ao indivíduo? Na realidade, a depressão, ela já é consequência. Ela já é uma consequência, por isso que ela é tida como uma comorbidade. Por exemplo, o indivíduo ansioso demais, né? Porque ansiedade, estresse, todos nós temos isso. Medo, todos nós temos, né? Todos nós temos isso, porque que na realidade são forças propulsoras que nos conduzem à vida. Agora, quando essas forças propulsoras, elas são elevadas, conduzem o indivíduo ao sofrimento psicológico. O estresse todos nós temos. Eu, para poder chegar aqui hoje, próximo a você, eu já estive, como hoje é o dia da família na escola, então eu já estive em algumas escolas ministrando palestras já hoje. Então, o estresse diário me conduziu a eu estar em todos esses ambientes. Estou aqui com você agora, à tarde também estarei em outras escolas. Então, é estressante, mas é um estresse positivo, porque é um estresse que me empurra para as situações e me faz com que eu execute as situações. A ansiedade também, ela bate você aí. Agora há pouco, quando eu cheguei, disse assim, poxa, Elisângela, é muita coisa para você fazer aí e tal. E achei assim fantástico, porque cada profissão com o seu belo, né? E essa sua aí maravilhosa, essa sua forma de se movimentar aí, eu só observando tudo, lhe causa uma certa ansiedade, você está numa máquina, está em outra, mas é uma ansiedade positiva, que lhe dá força para você atuar, né? O medo também, o medo é algo, quando ele está no limiar correto, é positivo para a nossa vida, porque o medo faz com que perpetue a nossa espécie. De que forma? Eu vou andando na rua, eu não me atiro na frente de um carro, porque eu sei que eu posso morrer. Então, eu evito. Esse medo é positivo. Eu estou aqui, eu não coloco bilírio ali na tomada, porque eu sei que vou levar um choque e posso morrer. Então, é um medo positivo, né? É um medo da prevenção. E faz com que perpetue as nossas espécies, né? Dê continuidade à nossa vida. Mas quando essas situações emocionais, elas são elevadas, conduz o indivíduo ao adoecimento. Eu estou muito estressada hoje, estou muito estressada amanhã, estou muito estressada depois, sempre estarei estressada. Aí não tenho paciência com o filho, não tenho paciência com o marido, não tenho paciência com a esposa, não tenho paciência com o vizinho, não tenho paciência no trabalho. Tudo me incomoda, as pessoas me incomodam, tudo ao meu redor me incomoda. Aí eu sou estressada e eu sou assim mesmo. Então, esse estresse, ele vai te prejudicar. Porque o teu estresse, ele está elevado. E por estar elevado, ele vai te causar grandes ansiedades. E junto a essas ansiedades, poderá, com o tempo, não necessariamente, surgir uma depressão. Porque você começa a se sentir tão cobrado de você mesmo, você começa a mexer tanto com o teu campo psicológico, começa a mexer tanto com a tua autoestima, que aí começa a se alojar na tua mente pensamentos negativos, questionamentos negativos a teu respeito, e você começa a se questionar de forma negativa, porque é isso que a depressão te leva, a te questionar de forma negativa. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. Quem sou eu? A minha vida não tem sentido, nada para mim faz sentido, nada para mim dá certo. E uma coisa que me preocupa é que as pessoas, às vezes, elas têm esse hábito. Não só o depressivo, mas no dia a dia nós temos esse hábito, infelizmente. Você faz um concurso público, você não passa? Sabia que eu não ia passar?
Eu sabia, eu sou assim mesmo, não tenho sorte com nada. A sorte passa longe de mim. Eu não mereço nada nessa vida. Não é legal você pensar desse jeito a teu respeito. Aí, de repente, você tem uma promessa de um emprego, você chega lá, faz o teste, mas por algum momento, alguma questão, você não passa. Eu sabia, eu fui só por ir, Elisângela, mas eu tinha certeza que eu não ficava, não. Bom, então paciência, para onde você for, não vai dar certo, porque você já vai com esse pensamento de que a coisa não dá certo para ti. Então, a tua autoestima, se parar para analisar, já está começando a ser tocada ali. E a tua vida vai passar. Eu sempre costumo dizer assim, você tem que passar pela vida. Não é a vida que tem que passar por você, não. Você tem que passar pela vida. Porque a tua vida está ali, de presente para ti, que é um presente maravilhoso que Deus nos dá, né? É uma bênção. Só o fato de você amanhecer o dia e você estar vivo, você já tem tudo para agradecer. O decorrer do dia é contigo. A promessa da vida do dia é contigo aí, é você correr atrás. Mas se você já começa de forma negativa, achando que a coisa é ruim, porque tem pessoas que são assim, colocou o pé no chão, estou com a impressão de que hoje o negócio não vai ser bom para mim. Olha, eu já não amanheci muito bom não, já não amanheci muito boa não, já vi que a coisa hoje não vai dar certo para mim. Então, esses pequenos comportamentos diários, Elisângela, esses pequenos atos, esses pequenos pensamentos, comece a associar isso todos os dias. Comece a ver isso todos os dias acontecendo na tua mente. Como é que fica? Com o passar dos anos, com o passar dos tempos de vida, você vai começar a se tornar uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa sem expectativas de vida. E, infelizmente, não é necessário não, mas pode chegar uma fase da tua vida em que tu olha para trás e diz assim, minha vida não tem sentido. E você começa a se deprimir. E os pais que agem assim, sem paciência, chamam palavrões, não suportam os filhos no dia a dia, isso já é um início de depressão? Não, esse é o estresse. Estresse. Na realidade, a gente costuma chamar isso de estresse, porque assim, veja só, depressão, estresse, ansiedade, ele não se transmite, esses tipos de patologias não são transmissíveis nem através de vírus e nem através de bactéria, não é? Não é por aí. Mas são situações que são repassadas através de comportamento. A criança, ela aprende mais com o nosso comportamento do que com aquilo que a gente fala. Por isso que tem pais que chegam e dizem assim, eu falo com esse menino, falo, e esse menino não me escuta. Aí eu pergunto a esses pais agora nesse momento, você para escutar o teu filho? Quando o teu filho vem conversar contigo sobre um desenho animado, quando o teu filho vem te mostrar um desenho que ele fez no colégio, quando o teu filho vem te contar uma história de um coleguinha, quando o teu filho vem te falar sobre alguma coisa que ele viu ou que ele escutou, você para escutar o teu filho? Como é que você quer que o teu filho te escute? Então, os nossos comportamentos é que são transmitidos para os filhos. Aí algumas mães, eu cito as mães porque é quem vive mais com os filhos em casa, então chega para a gente e diz assim, e eu escuto muito isso, né? Diz assim, parece que os meus filhos adivinham, sabe, Cláudia? No dia que eu estou mais estressada é o dia que eles mais me aperreiam. O estresse é uma síndrome, o estresse ele é transmitido através de comportamento. Se você chegar aqui agora, como nós estamos aqui, se eu estiver conversando com esse rapaz aqui ao lado e você chegar aqui estressada, batendo em tudo aqui, jogando o livro aqui em cima, falando alto, automaticamente, com pouco tempo, eu e ele, nós estaremos estressados também. Porque o teu comportamento vai ser insuportável para a gente. E isso vai mexer com o nosso estresse. Vai elevar a taxa do nosso estresse. É exatamente o que acontece dentro de casa. Então, a mãe está dentro de casa, está batendo nas panelas, está gritando, está xingando, reclama do marido, reclama do vizinho, briga até com o ator da novela. O ator não fez uma coisa certa ali para a mocinha da novela, a mãe já está xingando. E essa criança, ela está vendo todo esse comportamento dentro de casa. Então, ele se estressa também. Porque ele está recebendo aquela carga de estresse daquela pessoa que está com ele. Ou o pai, ou a mãe, ou o adulto, seja lá quem for. Então, automaticamente, também, ele está recebendo aquela carga, então ele vai se estressar. E quais são as dicas para que essas mães se tornem menos estressantes? Na realidade, Elisângela, a dica principal e essencial é nós nos educarmos, não é? Porque, na realidade, antes de eu tentar
levar um conhecimento para você, para o colega aqui ao lado, ou seja, para quem for, eu tenho que me educar. Não é? Eu tenho que olhar para mim e ver como é a minha situação. Nós temos que aprender a fazer uma autoanálise todos os dias. E é isso que as pessoas não querem fazer. A autoanálise dói. É muito fácil você mexer na ferida do outro. É muito fácil eu chegar e dizer assim, mas a Elisângela é isso, isso e isso. E a boazinha só sou eu. É muito fácil isso, não é? É muito fácil olhar e dizer assim, mas a minha vizinha é isso, isso, isso e isso. O meu colega de trabalho é isso, isso e isso. É fácil demais eu apontar o defeito do outro. Agora, complicado é eu apontar o meu. Tanto é que quando apontam eu não gosto, não é? Se alguém chegar para o vizinho, nós temos existe uma mãe em casa, vamos citar, por exemplo, e alguém chega da família e diz, fulana, cuida do teu filho direitinho, tu estás tão impaciente com ele, tem paciência com ele. Você diz isso porque você não sabe, você não cria, você não sabe quem é essa peste, você não sabe quem é, não é? Mas nós somos educadores. E o educador, que é o pai, que é a mãe, que é um professor, que é o avô, que é uma avó, que é quem cuida, né? É quem está ali ao lado daquela criança. Eu cito criança porque é a fase do desenvolvimento, que é a partir do momento que nasce até seus 7, 8, 9 anos de idade. É aquela fase em que eles estão para aprender tudo que estão em volta deles. E a partir dali serão os futuros adultos, tá? Então, o que acontece? Primeiro, você tem que aprender a se ouvir. Você tem que aprender a chegar a dizer, não, realmente, eu falho nisso, porque isso é legal. Porque a partir do momento em que eu reconheço a minha falta, a tendência é eu crescer, a tendência é eu mudar. Como é que eu vou mudar se eu não reconheço que eu tenho esse erro? Eu tenho que reconhecer que eu sou estressada, eu tenho que reconhecer que às vezes eu falo demais, eu tenho que reconhecer que eu sou muito ansiosa, porque a partir daí eu começo a buscar a cura, a solução para esse meu comportamento, a mudança desse meu comportamento. E eu começando a mudar, com certeza, as pessoas que estão em minha volta também vão mudar. Tem pessoas que acham que não conseguem mudar a si mesmas. Se travam, se trancam, não aceitam opiniões, do jeito que querem, é do jeito que pensam e é daquele jeito e acabou. E quais são as dicas? Se ela se acha que não tem condições, então tem que procurar um especialista, não é isso, Cláudia? Não, na realidade a questão é a seguinte, a partir do momento, nós costumamos chamar isso aí de síndrome de Gabriela, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Lembra da música Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, Gabriela, né? Então a gente costuma chamar isso da síndrome de Gabriela. Eu sou assim, quem quiser me aceitar tem que me aceitar como eu sou, porque eu sou desse jeito, Eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Paciência, você poderá ser atropelado por essa boiada futuramente. Para essa pessoa que está falando isso, essa boiada significa respeito, posição, né? Mas, infelizmente, na realidade da vida não é. Essa boiada significa atropelo futuramente. Porque a vida não é assim. A vida não nos ensina e não nos mostra dessa forma. Existe algo chamado relações interpessoais, que é a capacidade que eu tenho de lidar com o outro. E essa capacidade que eu tenho que lidar com o outro, dentro dessa relação, eu tenho que aprender a ouvir, tenho que aprender a falar, não é? Eu tenho que aprender a me comportar com o outro e comigo mesmo, que nós chamamos de relação a intrapessoal, que é a capacidade que eu tenho de lidar comigo, que foi aquilo que eu estava falando para você agora há pouco. Eu tenho que aprender a lidar comigo, para eu aprender a lidar com o outro. Porque se eu sei me ouvir, que está dentro do campo da solidão, que às vezes é preciso você estar só um pouco para você se ouvir, não é? Que a solidão, em alguns pontos, ela é positiva. A solidão, ela também torna-se negativa quando ela passa a ser patológica, que é a solidão da depressão, que é aquele desejo que você tem de não estar ao lado de ninguém, com ninguém, nada, é só você com seus pensamentos obscuros. Essa é negativa. Mas existe a solidão positiva, por incrível que pareça, que é aquela solidão em que há momentos em que você diz assim, poxa, hoje eu estou afim de estar sozinho. Hoje eu não estou afim de conversar com ninguém. Hoje eu estou afim de estar em casa, ou assistindo um filme, ou curtindo uma boa música. Eu estou afim de fazer isso. Faça. Faça. Porque você precisa desse momento com você. Mas aproveite esse momento para você se enriquecer. Aproveite esse momento não para você se maltratar. Eu não mereço nada, eu não sou ninguém, coitado de mim, eu gostaria muito que as pessoas tivessem pena de mim. Mas o processo não é por aí. Não é para ninguém ter pena de você. É para as pessoas olhem para você e se orgulhem da pessoa que você é. Essa é a essência
boa da vida, né? A coisa boa que a vida pode oferecer, que pode proporcionar. É a capacidade que você tem de você lidar com os outros e com você. E dentro dessa capacidade, você tem que aprender a lidar com as pessoas e lidar com você mesmo. E começa por você. Porque tudo começa por mim. Tudo vai de acordo com o meu comportamento, com a minha forma de pensar e com a minha forma de ser. E a partir daí, o que está ao meu redor gira em torno das minhas situações, gira em torno da forma como eu me comporto e da forma como eu ajo. Principalmente dentro do contexto familiar. É muito importante a gente analisar esse contexto familiar. Eu sempre bato na tecla do contexto familiar. Porque você sabe que nós vivemos em comunidade, não é? Comunidade familiar, comunidade escolar, comunidade de igreja, comunidade social de rua. Nós estamos inseridos em contextos, né? Em comunidades. Mas a primeira comunidade é a de casa. Então, tudo tem que começar em casa. Tudo começa em casa. O afeto começa em casa. O bem-estar começa em casa. Mas se é o dia, aqueles filhos conseguem pedir a bênção àqueles pais conseguem abençoar o filho, não de forma mecânica. Mas aquela bênção é o que eu sempre costumo dizer assim, os pequenos gestos é onde está a grandeza do convívio do homem. Não é? Mas se é o dia, veja que maravilha, o seu filho acorda, você se aproxima do seu filho, pai e mãe, né? Se aproxima do filho, abençoa o filho, dá um beijo naquele filho, dá um abraço, né? Meu filho, um bom dia para você, né? Vamos viver um dia de paz, vamos ver um dia de... Veja que maravilha. O filho já vai para a escola abençoado, não é? É diferente daquele tipo em que o menino, quando coloca a bolsa nas costas, vai para a escola, cuidado, viu, cachorro da molesta? Se tu chegar na escola e a professora vier com reclamação, é uma reclamação lá e cacete em casa. Comigo tu já sabe como é que é. Isso não é educação. Isso não é forma de educar. Isso é forma de ensinar o filho a ser agressivo. Isso é forma de ensinar o filho punição. E é isso que ele vai aprender. E ele vai agir assim dentro de casa, ele vai agir assim na escola. É diferente de na hora do almoço, você está ali ao lado dos filhos, almoçando junto com aqueles filhos. O filho chega da escola, você pergunta, e aí, meu amor, como é que foi na escola? Tia passou tarefinha? Vamos fazer a tarefa juntos? Quer dizer, são pequenos detalhes, coisas pequenas, que no dia a dia faz grande diferença. Desenvolve a afetividade, desenvolve a autoestima, desenvolve o bem-estar. Aí, Elisângela, não tem depressão que invada uma pessoa dessa. Não tem depressão, não tem ansiedade elevada, não tem estresse elevado que invada. Porque essa pessoa, ela está aprendendo a ter grandes pilares emocionais. E a tendência é ele viver bem emocionalmente no decorrer da sua vida. Cláudia, a gente recebeu uma ligação de um ouvinte, a dona Nicinha, que é a mãe de Walter Cruz, está ligadinha no nosso programa, ligou para te parabenizar. Obrigada, Nicinha. Disse que a sua fala está ajudando muita gente em casa, mães, e ela como comerciante também, disse que tem dias que está estressada com tanta dificuldade, muita coisa, então a sua fala está ajudando e muito. Ela ligou para te parabenizar. Obrigada, Nicinha, um abraço para você, grande, bom e que bom, amiga. E esse é o nosso objetivo aqui na FM, porque, na realidade, às vezes, nós não nos conhecemos, né, Elisângela? Eu sempre bato nessa tecla também, que eu digo assim, a gente procura aprender como se mexe um celular, a gente quer aprender como lida com um computador, a gente quer aprender o forno micro-ondas de última geração, como é que funciona, mas a gente não quer aprender como é que nós funcionamos, não é? Porque existe um funcionamento nosso. Não é que somos máquinas, não, mas existe questões nossas que nós temos que aprender a lidar com elas. E só nós, né? Só nós, verdadeiramente, é quem temos essa questão. Porque você se conhece. Eu me conheço. Você sabe até onde vão os seus limites. Eu sei até onde vão os meus. Então, eu é que tenho que, pela manhã, chegar diante de um espelho e dizer, poxa, hoje eu estou bem, hoje eu estou bonita, hoje eu estou maravilhosa, que as mulheres elas devem fazer isso para aumentar a sua autoestima. Não é feio fazer isso, é até bonito fazer isso. Hoje eu estou me sentindo muito bem. Que você tem que se sentir bem com você mesmo. Porque se você se sentir bem com você mesmo, o mundo inteiro vai conspirar a teu favor. Também se você se sentir mal com você mesmo, o mundo inteiro também vai conspirar a teu favor, porque você vai transmitir para as pessoas, para a sociedade onde você está inserida, aquilo que você é. Já que a gente está falando na sociedade como reflexo, e aquelas pessoas que não aceitam elogios, se travam, por exemplo, se recebem um elogio e diz, não, eu não sou isso, que não sou aquilo. Sempre se questiona, cria motivos para não dizer que é aquilo. Recebe elogios, mas não aceita. É justamente aquilo que a gente fala, pessoas que têm sua autoestima afetada, né?
Existem essa questão da autoestima afetada, e aí é todo um processo, aí a gente tem que ver, conversar com essa pessoa, tentar descobrir o motivo pelo qual ele não se sente bem com ele mesmo. Foi isso que eu te falei. Nós temos duas classes, aquele que está bem com ele mesmo e aquele que não está bem com ele mesmo. Não é? Aquele que está bem com ele mesmo, então o verdadeiro, de forma positiva, né? Porque aí alguém pode perguntar, mas tem pessoas que se sentem bem com ela mesma e passam por cima de tudo e de todos. Tentam chegar aos seus objetivos atropelando todo mundo. Não, essa pessoa não está bem com ela mesma. Ela mascara, né? Ela cria uma persona. Ela não está bem com ela mesma. Porque a partir do momento em que eu tento tomar o teu lugar, eu tento passar por cima de você, eu não estou bem comigo. Existe algo em mim que eu não consigo me dar bem com os outros, que eu só sei lidar com os outros, passando por cima deles, atropelando essas outras pessoas, conduzindo essas pessoas para o lado ruim, então não está bem comigo. Alguma coisa em mim não está bem. Mas eu não reconheço isso. Né? Mas a pessoa, quando ela está bem com ela mesma, a pessoa genuína, que tem uma autoestima positiva, ao contrário, ela até ajuda o outro. Os exemplos de vida dela vai servir para ela auxiliar o outro. Quando você está bem com você mesmo, que vê alguém passando por um processo difícil de vida, você pensa logo, eu vou lá. Eu vou dar um conselho para aquela pessoa, porque eu mais ou menos já passei pelo processo e eu sei o que é. E eu vou dar a minha experiência de vida para aquela pessoa. Ao contrário de quando você vê uma pessoa passar por uma experiência de vida e fala, haha, eu quero que se dane mesmo, eu já passei por isso, estou vivo, porque o outro não pode passar. Não. Justamente os exemplos de vida servem para que a gente, quando veja o outro passar por um processo semelhante ao nosso, a gente possa auxiliá-lo. Isso é crescimento. Isso é reconhecimento de vida. E há diferença na depressão entre homens e mulheres? Não. Ela age diferente ou não? Não. A depressão é depressão. A depressão, ela invade. Quando invade o ser humano, ela invade mesmo. Mexe com o brio, mexe com a autoestima. Tira a pessoa realmente de tempo, né? Deixa a pessoa realmente sem estímulo nenhum para a sua vivência do dia a dia. Infelizmente. Esse processo. Aquelas pessoas que resumem a felicidade às outras? Tem que conviver com alguém, tem que estar com alguém. Se ficar sozinha, já entra em depressão. Fala pra gente sobre isso, porque tem muita gente em casa, às vezes depende, joga a felicidade para o esposo. O esposo trabalha a semana toda, só chega no final de semana, ou às vezes uma vez por mês. Aí resume a felicidade a ele, ou a outra pessoa. Às vezes o namorado, a namorada resume a sua felicidade, o seu bem-estar com a presença da outra pessoa. Fala sobre isso. Na realidade, a questão é a seguinte. Existem pessoas em que elas têm assim, uma grande tendência a achar que a felicidade dela só está no outro. Não é? A minha felicidade só está no meu pai, está ou na minha mãe, ou está no meu marido, ou está na minha esposa, ou eu só consigo me realizar através do meu filho. Não é? Pessoas que, às vezes, elas apresentam alguma frustração de vida. A gente vê muito isso em relação de pais e filhos, quando os pais dizem assim, eu não realizei o meu sonho de tal coisa, então o meu filho vai ser aquilo que eu quero que ele seja, para realizar o meu sonho do meu filho, que é um erro, né? Que cada ser humano ele é único, cada ser humano ele possui a sua potencialidade, possui o seu jeito de ser. Então existem pessoas que sobrecarregam o outro, achando que aquele outro é a felicidade dela. Só que não é por aí. A sua felicidade está em você. Mas essas pessoas, existem nelas um vazio existencial, poderá existir, porque isso na realidade é uma soma, isso, aí a gente já vai começar a falar na questão do tratamento, que muitas vezes já vem de criança, vem aquilo que a gente fala, a relação da infância, né? Não viveu uma afetividade realmente bem elaborada na infância, não teve aquelas emoções realmente bem tratadas na infância, faltou muitas questões emocionais na infância, o desenvolvimento dessas questões. Então, quando essa pessoa se torna adulto, ela lança sobre o outro a felicidade dela. Porque ela não tem, na realidade, ela ainda não tem um conceito definido para ela mesma do que vinha a ser felicidade. Então, às vezes, tem pessoas que até para escolher uma roupa, só escolhe a roupa que o outro que está ao lado escolher. Só corta o cabelo se o outro que estiver ao lado permitir. Só faz uma unha se o outro que estiver ao lado permitir, que é um erro. Cada um é um. O ser humano ele é único, ele é singular.
Só existe uma Cláudia aqui, eu. Pode existir várias Cláudias com nomes idênticos, não é? Até assim, eu brincando, outro dia eu disse assim, eu nunca conheci uma Cláudia Roberta, eu queria tanto conhecer uma Cláudia Roberta. Aí quando foi outro dia, eu estava na UPE, e lá eu conheci uma Cláudia Roberta. Eu digo, olha, Cláudia Roberta da Silva, bem parecida assim com o meu nome. Eu digo, conheci agora uma xará, né? Mas nós somos únicas no nome, mas na personalidade completamente diferente, né? Elisângela Rocha, você pode encontrar inúmeras Elisângela Rocha, mas com as suas características de personalidade só tem você. Não tem outra igual a você. Né? Nosso Deus é muito perfeito, né? Ele fez cada ser humano único. E quando ele fez cada um de nós únicos, ele depositou em cada um de nós a potencialidade da vida. Elisângela pode ter certeza, cada um de nós aqui nessa vida, nós temos uma meta a ser cumprida. Agora cabe a nós lutarmos para descobrir essa meta. Pois bem, então existem pessoas que têm essa tendência a depositar no outro a felicidade, e não só a felicidade, viu? As frustrações também, infelizmente. Eu não sou feliz, a culpa é sua. Eu não realizei os sonhos da minha vida, a culpa é sua. Paciência, minha amiga ou meu amigo, a culpa não é do outro, não. A culpa é sua mesmo. Que não se permitiu essa felicidade na vida. Que não se permitiu essa oportunidade na vida. A sua fraqueza foi tão grande que você depositou no outro a sua vida e agora você se sente frustrado e também deposita no outro essa frustração. Mas só que essa frustração é tua. Porque foi uma escolha tua. A vida é feita de escolhas. Ou eu escolho ser feliz, ou eu escolho ser infeliz. E dentro da minha felicidade está a minha potencialidade, a capacidade. Quem gostar de mim, vai ter que gostar de mim com as potencialidades que eu tenho. Não é que eu vou prejudicar o outro. Também não é que eu vou desenvolver uma síndrome de Gabriela. Mas eu respeitar o outro e me respeitar também. Então, está na hora dessas pessoas que têm esses comportamentos, que infelizmente existem, acordarem para a vida. E ver que a vida não se resume só nisso. Mas, ao contrário, a vida está aí para ser vivida. Se você tem objetivos de vida, lute por eles. Se você tem sonhos a alcançar, querer alcançar, lute pelos seus sonhos. Vá em busca. Vá em busca da vida e da vitória. Porque a essência da vida está nisso aí. Aí você pode chegar para mim e perguntar, mas como combater a depressão? Dessa forma. Vivendo, dando sentido à sua vida. Porque quando você começar a dar sentido à sua vida, você vai em busca dos seus objetivos. E aí não tem depressão que segure. Depressão não gosta de quem tem autoestima. Depressão só gosta de quem tem baixa autoestima, porque ele pode invadir. E a gente também recebeu uma ligação agora te parabenizando da Vânia, do Espetinho do Família. Está uma ligadinha no nosso programa. Muita gente ligando também, participando. A nossa amiga Luzia da Rua do Cajá veio aqui pessoalmente para te parabenizar e dizer que está amando a entrevista. E é para a gente finalizar a nossa entrevista, infelizmente, mas já deixando com gostinho de quero mais. De hoje a 15, né, Cláudia? Nós estamos te recebendo mais uma vez aqui no nosso programa. Iremos discutir outros assuntos. Então, eu quero que você deixe a mensagem para quem se identificou com essas causas, com esses problemas. Então, qual é a sua mensagem para essas pessoas? Na realidade, a mensagem que eu deixo para mim, para você, porque também quando eu estou conversando, eu também estou aprendendo. A vida é um eterno aprendizado, na realidade, Elisângela. E ninguém sabe tudo. Só quem sabe tudo, eu sempre costumo dizer, graças a Deus, que só Deus é quem sabe de tudo. Só Deus é que tem o poder da onisciência, da onipresença e da onipotência, né? Porque nós, seres humanos, somos limitados e veja como a coisa é do jeito que é. Né? Imagina se nós tivéssemos esse poder. Então, graças a Deus que só a Ele é atribuído esses 3 poderes maravilhosos. Mas, dentro das nossas limitações, nós temos muito o que fazer. O próprio Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu uma tremenda responsabilidade e Ele deu porque confiou. Veja só a confiança dEle, né? Te darei este mundo para que tu possas ordenar neste mundo, né? Conduzir. Então, Ele deu tudo que está em nossa volta para que a gente possa conduzir, administrar, cuidar. E por que a gente não faz? Por que a gente não cuida de uma profissão que a gente tem? Por que a gente não cuida de uma casa que a gente tem? Por que a gente não cuida das amizades que nós temos? Por que a gente não trata, não cuida, não zela, não vai em frente com as nossas relações? Não é? São coisas que estão em nossa volta. Então, tudo isso tem que ser muito bem feito. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Não é verdade? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, gente, vamos lutar pela nossa vida. Viver é muito bom, viver é maravilhoso. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eu ri com alguns detalhes.
que sexta-feira passada o Globo Repórter foi sobre essa questão do 2012, né? O fim do mundo em dezembro de 2012, que infelizmente ainda existem pessoas que ficam alienadas a esse tipo de coisa. E no dia seguinte, assim, eu ri bastante, que houve pessoas que se aproximaram e me disseram assim, rapaz, eu tô com medo, não dormi direito, pensando naquele programa de ontem. Olha, eu não quero que o mundo acabe porque eu quero viver. Quer dizer, as pessoas costumam reclamar da vida, mas ninguém quer morrer. E, na realidade, a única certeza que nós temos na vida é de que vamos morrer. E é para o que a gente menos se prepara. Mas isso faz parte do processo da construção de vida, não é? Porque a única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer. É a única certeza. Você pode dizer assim, perguntar-me, Cláudia, qual é a certeza que tu tens da tua vida? Elisângela, de que vou morrer um dia. Agora, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, eu não sei. Agora, eu sei que um dia eu parto. Essa certeza a gente tem, mas ninguém quer se preparar para essa certeza, né? Então, a gente não gosta de viver, então vamos preparar a nossa vida, vamos nos preparar para a vida, vamos aprender a amar o outro, mas amar de forma genuína. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a condição que ele colocou. Eu só posso amar o outro se eu me amar, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Eu só posso me dar bem com as pessoas se eu aprender a me dar bem comigo. Mas a partir do momento que eu chego e digo assim, Elisângela não presta, Walter não presta, Moacir não presta, Draito não presta, naquela rádio ninguém presta, no meu trabalho ninguém presta, na minha vizinhança ninguém presta, na minha família ninguém presta. Só você é quem presta, então vamos fazer uma análise aí que tem alguma coisa errada contigo. O mundo inteiro não presta, só você é quem presta, então vamos fazer uma análise nisso aí, vamos ver onde é que você está errando, vamos reconhecer onde é que está o erro para você melhorar, ficar bem e aprender a lidar bem com as pessoas. Então, vamos aprender a perdoar o outro, porque perdoar é uma coisa genuína. A partir do momento que eu libero o perdão, eu estou fazendo bem ao outro e bem a mim mesma, porque há uma descarga emocional muito positiva. Vamos aprender a olhar o outro com mais paciência, com mais tolerância, olhar o outro como a vida por um todo, não é? Porque, Elisângela, quando eu me refiro a você, eu não me refiro só a Elisângela na questão objetividade. Eu me refiro a Elisângela como um todo, a Elisângela profissional, a Elisângela espiritual, a Elisângela mulher, a Elisângela pessoa. Quando eu não me refiro... Elisângela não é por partes, Elisângela é um todo. Nicinha que ligou para a gente agora, a qual por ela eu tenho um carinho muito especial. Então, vamos dar um exemplo de Nicinha, que foi quem ligou primeiro aqui para a gente, está ligada agora aí com a gente. Quando eu falo em Nicinha, eu não estou falando só em Nicinha de partes. Quando eu falo em Nicinha, eu lembro de Walter, eu lembro de Valéria, eu lembro de Valquíria, eu lembro das netas, eu lembro do trabalho de Nicinha, eu lembro do marido de Nicinha, eu lembro da vida de Nicinha. Eu não tenho como tirar Nicinha, só Nicinha. Eu falo da vida dela como um todo. Então, que isso seja visto de forma muito positiva. Ah, mas Nicinha hoje está estressada. Eu não quero nem conversa com Nicinha hoje, porque Nicinha hoje está um estresse total. Ah, Nicinha é muito chata. Não, vamos analisar por que ela se comportou daquela forma naquele momento. O que houve no trabalho dela? Pode ter havido um problema no trabalho dela, pode ter havido um problema com a família dela, pode ter havido algum problema, alguma coisa que elevou o índice de estresse dela. Então, vamos olhar a pessoa como um todo. Não vamos acabar com essa história de julgar a pessoa pelo primeiro momento. Olhou, julgou. Não é? Que isso acontece muito. Infelizmente, já é comum. Ah, não sei por que aquela mulher ali ou aquele homem, nunca conversei com aquela pessoa, mas tem algo que não me faz bem. O santo não se bate. Meu santo não cruza com o dele, né? Não tem esse senso comum? Que não é por aí a coisa, né? Você, a partir desse momento, dessa predisposição, você não pode generalizar a pessoa. Então, se eu não gosto daquela pessoa, já sei que aquela pessoa não presta. E não é por aí. Então, vamos aprender a respeitar o outro, vamos aprender a olhar o outro como um todo, vamos aprender a olhar o outro com as suas limitações também. Porque vamos começar a fazer a mudança da vida, né? A mudança da minha vida e a mudança da vida, auxiliar na mudança da vida do outro. E aprender a se respeitar, né? O ser humano ele tem que aprender a se respeitar, a ser digno realmente naquilo que ele faz. Aprender a me amar. Mas se ao dia você está afim de se vestir, você está afim de botar uma maquiagem, a mulher no caso, quer arrumar um cabelo, faça isso. Você quer se sentir bem, faça isso. Você quer dizer para o seu marido que você o ama, diga isso. Ah, você quer dizer para a sua esposa que você o ama, diga isso. Não é? Os afetos, eles têm que ser transmitidos. Esse negócio de dizer assim, eu gosto de Elisângela, mas eu não consigo chegar para ela e dizer isso. Não, diga. Diga que o trabalho de Elisângela é bem feito. Agradeça a Elisângela por esse trabalho que ela faz e que ajuda na vida de muitas pessoas. Aprendam a agradecer. Aprendam a elogiar. As pessoas esquecem desse detalhe da vida. Aprendem, infelizmente, existe um grande número que aprende só a criticar.
Vamos falar da vida do outro, porque falar da vida do outro é bom demais. Não, não é bom, não. Não é bom, não, porque quando eu estou me referindo mal à vida do outro, na realidade eu estou falando de mim. Porque se eu perco tempo falando mal do outro, é porque o mal também está em mim. E eu só consigo ver no outro o mal. Mas a partir do momento em que eu começo a ver o bem, é porque o bem também está em mim. Né? Então, são esses mínimos detalhes que a gente pode levar para o dia a dia. E principalmente na questão familiar. Marido aprender a perdoar a esposa aprender a perdoar o marido. Porque eu sempre digo, Elisângela, as famílias elas têm que ter muita sabedoria para não deixar se afetar. Não deixar se afetar. Afetar de que forma? Eu tenho a minha família. Então, se eu sei que comportamentos negativos vai afetar a minha família, então eu tenho que fazer tudo contra aquele comportamento negativo. Tudo para que aquele comportamento negativo não invada a minha família. Porque a partir do momento que eu permito que aquele comportamento negativo destrua a minha família, eu estou sendo fraca. Mas que comportamentos negativos são esses? O comportamento da ira, da ignorância, o comportamento do descaso, do desrespeito. Então, esses comportamentos você tem que aprender a eliminar da sua vida. Mas de que forma, Cláudia, eliminar? Com diálogo, com afetividade, com bom senso. Porque família é família. Seus filhos são seus filhos. Seu marido ou sua esposa é seu marido ou sua esposa. Não é? Então, você tem que ter zelo por isso aí. E principalmente com os nossos filhos. Porque eles serão futuros adultos. E quando um filho passa por uma consequência, nós passamos também. Então, nós temos que aprender a educar os nossos filhos. Então, educar a si próprio e ajudar a educar o outro é uma essência que todos nós temos que aprender a ter. Então, os pais aprendam a amar os seus filhos com gestos muito simples que não custam nada, né? Aprendam a beijar os seus filhos, aprendam a abraçar os seus filhos, aprendam a colocar os seus filhos no colo e dizer assim, meu filho, eu te amo, você é importante para mim. Não é? Cometeu algum erro, toque no ombro do seu filho e diga, eu estou do seu lado. Eu vou caminhar junto com você para solucionar esse problema. Você cometeu um erro, desse erro você não vai poder fugir. Mas eu vou estar do teu lado, você não está sozinho nessa caminhada. Isso é muito importante. São gestos que não custam nenhum dinheiro, financeiramente não custa nada. Então, também não vai gastar sua energia. Ao contrário, vai revitalizar. Porque quando você recebe um abraço de alguém, e aquele abraço realmente é caloroso, é muito bom. É uma transmissão de energia muito positiva. Então, é isso que eu deixo de mensagem. Aprendam a se amar mais, aprendam a se perdoar mais, aprendam a se respeitar mais. Família, aprendam a se interagir mais. E outra coisa, não vá na onda dessas novelas, não vá na onda desse BBB, não vá na onda desses programas sensacionalistas que estão aí para deturpar os valores e princípios da nossa família, porque a vida não é aquilo, não. A vida é muito séria, a vida é coisa muito boa, mas ela tem que ser vivida com muita seriedade, com muito respeito e, acima de tudo, com muito afeto. Obrigada por sua presença aqui no nosso programa, Cláudia. E seja sempre bem-vinda e vamos aguardá-la daqui a 15 dias no nosso programa. Um abraço forte para você. Obrigada. E com certeza os ouvintes estão, nesse momento, agradecendo a sua visita aqui ao nosso programa. Mas eu que agradeço a você, Elisângela, por essa oportunidade, porque para mim é muito importante isso. Porque eu vejo um compromisso com nós psicólogos, entendeu, Elisângela? Eu tenho isso comigo, existe esse compromisso nosso. Porque se nós temos um conhecimento um pouquinho a mais de comportamento, então por que a gente não ajudar as pessoas? Né? E, infelizmente, tratamento psicológico, nem sempre as pessoas têm tempo ou têm o poder aquisitivo de fazer. Então, vamos fazer isso pela sociedade. Vamos levar um pouco do conhecimento para que as pessoas aprendam a se conhecer um pouco mais e a se melhorar um pouquinho mais. Porque esse é o nosso objetivo, né? A gente se conhecer cada dia mais e crescer cada dia mais. Eu agradeço ao povo de casa, a quem estava ali nos escutando, e dizer para esse pessoal que nós estamos aqui fazendo isso por amor a eles também, né? Para que eles possam, que graças a Deus nós temos o dom de lidarmos dessa forma com a vida, então, nada mais do que justo de transmitir para essas pessoas o amor que nós temos por eles, o afeto que nós temos por eles, e nos colocar à disposição deles para o momento que for preciso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Rádio sua, rádio forte, rádio nossa. Sintonize 98,5 MHz. De segunda a sexta-feira, das 12 às 2 da tarde. E confira o programa que é líder em audiência. A Voz do Sucesso. Com Elisângela Rocha. A número 1 do seu coração.